O encontro reuniu diversos escritores. Bom, diversos escritores. Vou chamar de X. Durante o encontro, com exceção dos escritores André e Letícia, cada escritor ofereceu um livro a cada outro escritor, incluindo André e Letícia. André e Letícia ofereceram um total de 15 livros a alguns escritores. Se o total de livros oferecidos nesse encontro foi 717, o algarismo das unidades do número de escritores nesse encontro é: alternativa A, 5, B, 6, 7 para C, 8 para D e 9 para E. Então, a gente já havia dito que o total de escritores a gente vai chamar de X. E aí, o que acontece? Na leitura do enunciado, a gente tem o total de escritores que ofereceram livros. Ou seja, todos os escritores, e foi dito que, com exceção dos escritores André e Letícia. Então, eu tiro desse total de escritores, eu tiro 2, porque André e Letícia não ofereceram livros a todos os demais escritores, né? A quantidade de livros oferecidos vai ser igual ao total de escritores menos 1. Por que menos 1? Porque o escritor não oferece livro para ele mesmo, né? Por isso x menos 1. Tem também os livros oferecidos por André e Letícia. Os livros oferecidos por André e Letícia num total de 15, né? Tá faltando mais uma informação, que o total de livros oferecidos nesse encontro foi 717. Total de escritores, x menos 2. Esses escritores, eles ofereceram livros. A gente vai multiplicar pela quantidade de livros oferecidos, x menos 1. Vamos somar aí a quantidade de livros oferecidos pelo André e pela Letícia, juntos, né? Isso resulta em 717. Observe que, ao aplicar a propriedade distributiva, a gente vai ter uma equação do segundo grau. Essa questão, para agente previdenciário de São Bernardo do Campo, ela cobra o conceito de equação do segundo grau. Situação, problema envolvendo equação de segundo grau. Ok? Bom, aplicando a distributiva aqui, x vezes x, a gente tem x ao quadrado. Sinais diferentes, mais com menos dá menos. X vezes 1 é 1x, ou o próprio x. Agora, o menos 2 vezes o x. Sinais diferentes, continua menos. 2 vezes x, 2x.
Menos 2 multiplicado por menos 1. Sinais são iguais, mais 2 vezes 1 é 2. Copiamos aí o restante da expressão. Agora ajustamos aí os termos que são semelhantes. O x ao quadrado não tem termo algébrico semelhante. Temos aqui termos algébricos semelhantes. Devo x, devo mais 2x, eu vou dever um total de 3x. 2 e 15 são termos algébricos semelhantes, então 2 com 15 dá 17, mais 17. Isso igual a 717. Então, x ao quadrado menos 3x mais 17 menos 717, isso é igual a zero. Ou seja, o 717, que de um lado ele está positivo, do outro lado ele volta negativo. Com isso, temos aqui que reduzir esses dois termos algébricos. X ao quadrado, então, menos 3x. Estou devendo 17. Devo, então, 717. Pago 17, eu vou ficar devendo 700. Observe que toda expressão matemática no formato ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero, temos aí uma equação do segundo grau. E nesse nosso caso, uma equação do segundo grau completa. Por quê? Porque o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale menos 3 e o coeficiente C vale menos 700. Já separei aí, então, os coeficientes A, B e C da equação completa do segundo grau. Eu vou resolver de dois modos. O primeiro modo usando a fórmula resolutiva de Bhaskara e depois por soma e produto. Como vimos na tela anterior, o A vale 1, o B menos 3 e o C menos 700. A fórmula resolutiva de Bhaskara apresenta ali a expressão b ao quadrado menos 4ac, que é chamada de discriminante, essa expressão, ou simplesmente o delta. Delta é b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E por que delta é chamado de discriminante, tá? Porque ele discrimina. Quando delta é positivo maior do que zero, acarreta que as raízes são distintas, com valores diferentes. Quando delta é igual a zero, a gente tem que as duas raízes reais são representadas por um mesmo valor, por um mesmo número. E delta discrimina, quando ele é negativo, de que não existe solução em R, no conjunto dos números reais. Por isso que delta é chamado de discriminante, porque ele aponta como serão os valores que solucionam essa equação de grau 2. Então, substituindo aqui os coeficientes, o b é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, a gente tem que menos 3 ao quadrado é mais 9,
porque é menos 3 vezes menos 3. Então, na multiplicação entre dois números inteiros negativos, sinais são iguais, menos com menos vai dar mais, né? Já podemos fazer aqui, ó, a regra de sinais nessa multiplicação desses três fatores. Sinais iguais é mais. 4 vezes 1 é 4. E aí, 4 vezes 700. 7, 14, 21, 28 é 7 vezes 4. 7, 14, 21, 28, mais 2 zeros, 2.800. E esse 2.800 somado com 9, 2.809. E a fórmula resolutiva de Bhaskara indica x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Observa aqui na fórmula resolutiva que tem a raiz quadrada do delta. Logo, eu já vou extrair a raiz de delta aqui. Raiz quadrada de delta, então, é 53. Para você encontrar a raiz quadrada de delta, ou você faz por tentativa e erro, e aí eu vou explicar aqui como que você vai proceder na tentativa e erro, tá? Observe que a unidade do número que está dentro da raiz, a unidade é 9. E eu só consigo ter 9 com 3 vezes 3. Além do 3 vezes 3, que resulta em 9 na unidade, mais algum outro número, tem o 7 vezes 7, que resulta em 49. Unidade 9 sobe 4 lá, né? Então, a tentativa e erro é justamente isso. Interessante também você saber os quadrados perfeitos. O que eu estou dizendo isso? Porque se eu sei que 50 vezes 50 vai gerar o quadrado perfeito 2.500, percebe que 2.500 já está bem próximo de 2.809, né? Então, eu vou para a tentativa do 53 vezes 53, que é o resultado. A gente já tem ele aqui, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Mais 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Soma 9. 10 sobe 1. 6, 7, 8. Cai o 2. 2.809. Então, a gente encontrou aí a raiz quadrada por tentativa e erro. Acompanha aí a fórmula resolutiva de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. X, então, vai ser menos da expressão. O b é menos 3. Coloquei entre parênteses para a gente fazer a regra de sinais. Poderia já fazer direto a regra de sinais. A raiz quadrada de delta a gente encontrou é 53, dividido aí por 2 vezes o a, 2 vezes 1. Regrinha de sinais aqui, positivo. X é igual a 3, mais ou menos 53, dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Vamos separar as raízes. A primeira raiz, 3 mais 53, dividido por 2. 3 mais 53 é 56. 56 dividido por 2 é 28. Aqui a gente já encontra a resposta. A unidade é 8. Por que eu já estou dizendo que aqui é a resposta? Porque a segunda raiz da equação de segundo grau
é 3 menos 53 dividido por 2, que vai dar menos 50 dividido por 2, que resulta em menos 25. Não serve, porque a gente está trabalhando com uma situação-problema que indica que X é o número de escritores presentes em um encontro. Então, não tem como eu ter menos 25 escritores, né? Não tem possibilidade, né? Então, o valor negativo aí é descartado. Resposta: a alternativa correta é a alternativa D. A unidade do total de escritores, né, do número que representa o total de escritores, é o 8. Agora, acompanhe a resolução por soma e produto. A partir da equação x² menos 3x menos 700 igual a zero, vamos resolver por soma e produto. O que eu preciso lembrar para resolver uma equação de segundo grau por soma e produto, tá? X² menos o valor da soma mais o valor do produto, isso é igual a zero. Toda equação em que A é igual a 1, que é o caso que acontece nessa situação problema, a gente pode resolver aqui por soma e produto, tá? Vamos fazer aqui a associação entre a equação que temos em amarelo com a expressão da equação de grau 2, que relaciona a soma das raízes com o produto das raízes, a soma S e o produto P. Então, o que acontece aqui? Acontece que x² é o próprio x² menos a soma mais o produto. Ora, então, comparando, a gente tem que a soma vale 3, a soma das raízes vale 3, e que o produto das raízes vale menos 700. Vamos partir da situação em que temos 25 vezes 25, tá? 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. Vão 2, 10 com 2, 12, mais 2 vezes 5, 10. Sobe 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, e aí a gente tem os 625. Então, por que eu estou dizendo isso, tá? A gente pode partir do pressuposto de que, partindo do produto, tá? Partindo do produto, nesse produto, para resultar um produto negativo, uma raiz vai ser negativa e a outra raiz vai ser positiva, tá? 25 vezes 25 já chegou em 625, que está próximo de 700, tá? Então, para adiantar o processo, a gente vai fazer a tentativa para 25 vezes 28. A gente já viu, né, na resolução da tela passada, que uma das raízes, a negativa, tinha o valor de 25 e a raiz positiva tem o valor de 28. Eu só estou fazendo por soma e produto para você ver outra possibilidade de resolução. Então, sinais diferentes vai dar menos 25 vezes 28, ou 28 vezes 25. 5 vezes 8, 40, vão 4. 10 com 4, 14. Mais 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 4 mais 1, 5. 0. 6 com 4, 10. Sobe 1. 5. 6, 7. Resulta
no 700. Menos 700. Então, observe o seguinte: para o produto, valeu. Agora tem que valer para a soma. A soma do menos 25 com mais 28 resulta em. Vamos lá. Fazendo regrinha de sinais, sinais diferentes dá menos 25, sinais iguais dá mais 28. Então, eu tenho 28, gastei, perdi 25, fico com mais 3, também valeu para a soma. Logo, o valor negativo aqui não serve. Temos então que o x, que corresponde ao número que representa o total de escritores, é 28. Como a gente procura a unidade é 8. Ok? A alternativa correta é a D. Voltemos lá para as alternativas de A a E. Então, como vimos, x, que é o total de escritores, igual a 28. A unidade é 8, a alternativa correta, a alternativa D. Espero que você tenha entendido. Até a próxima.